Coisa muito estranha acontecendo com os Correios. Nos últimos dias a gente recebeu relatos de um monte de gente com problemas nas compras internacionais, pacote que não atualiza, pacote com rastreio maluco, situações onde, por exemplo, a pessoa mora em São Paulo, o pacote chega para análise pela Receita lá em Valinhos, só que quando o pacote é liberado, ao invés de sair de Valinhos para casa da pessoa, a encomenda tá indo lá para Curitiba. Não faz o menor sentido isso, não é o padrão. E sabe o que é o pior de tudo? Eu resolvi analisar as minhas encomendas. Eu também tô passando por esse problema e quanto mais eu analisava, mais estranha a situação ficava. É justamente por isso que eu tô aqui hoje. Eu resolvi analisar todos esses pacotes, situações que me enviaram para tentar estabelecer um padrão, tentar entender o que tá acontecendo. Se você achar o vídeo relevante, deixa o like, se inscreve se você for novo aqui no canal, porque depois da vinheta eu vou te explicar toda essa história, vou te mostrar informações reais que podem justificar esse problema e a gente vai entender por que os Correios está tão estranho, por que os Correios está tendo tanto problema com as nossas encomendas. E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha. Vamos começar tentando entender um pouquinho de como que geralmente funciona o fluxo logístico das encomendas, das compras que a gente faz lá da China. Geralmente o pacote é postado na China assim que você compra, com o programa Remessa Conforme. As compras aí no AliExpress, na Shopee, na Shein, na Temu e em vários outros sites, elas já têm um imposto incluído, como todos vocês já sabem. Então o objeto é postado, a compra é postada lá na China, geralmente vem para o Brasil de avião, raramente vem de navio, tá? Pode acontecer, mas é bem difícil. Hoje quase tudo vem de avião. Os pacotes chegam lá em Guarulhos, né, no aeroporto internacional, e eles vão de Guarulhos para algum centro de distribuição da Receita Federal, né? Ele pode ser um centro logístico ali dos Correios, efetivamente. Tem aquele principal que fica em Curitiba, né? Mas a gente também tem centros capacitados para analisar as encomendas no Rio, em São Paulo, capital, e também temos em Valinhos, que ultimamente é o centro de distribuição que mais está recebendo as encomendas internacionais. Esse pacote pode ou não ser analisado manualmente pelos auditores fiscais. Geralmente eles trabalham com uma amostragem. Imagina que você e mais 50 mil pessoas fizeram uma compra na China no início de dezembro e esses 50 mil pacotes chegaram juntos lá no centro de distribuição, lá em Curitiba ou em Valinhos. Justamente por isso que eles fazem a amostragem. Pegam uma pequena parte daqueles pacotes, analisam manualmente, os outros são liberados automaticamente pelo programa Remessa Conforme, e aí você vai ter o caminho normal da encomenda, igual uma compra nacional. O produto vai sair daquele centro de distribuição, vai para algum centro logístico estadual, geralmente da capital do seu estado. Em alguns raros casos, ele pode sair daquele centro de distribuição internacional e ir direto para sua cidade, mas geralmente vai ali para um centro estadual menor, digamos assim, para depois sair para entrega para sua casa ou ser direcionado para um outro centro logístico de uma outra capital, de uma outra cidade, e daí sim ele vai sair para entrega e vai chegar na sua residência. Foi isso que aconteceu com a maioria das encomendas que eu comprei ali no 11/11, aquele período de promoção que a gente teve preços muito legais no AliExpress, na Shopee, no Mercado Livre, em um monte de sites, na Amazon também. E vocês podem ver aí nesse rastreio que eu fiz um pedido ali que saiu da China no dia 7, chegou em Valinhos no dia 13/11 e no mesmo dia ele saiu de Valinhos e foi para Belo Horizonte. Aí demorou um pouquinho para chegar lá em BH. No dia 17 ele deu em trânsito aqui para Montes Claros, que é onde eu moro, no norte de Minas, e no dia 18 ele saiu para entrega. Ou seja, tempo normal ali, 11 dias, 12 dias de entrega. Geralmente é assim que as encomendas, na sua grande maioria, funcionam quando a gente compra no AliExpress. Aqui é importante você lembrar dessa questão que eu disse do 11/11. É um período onde muita gente compra, certo? Pois bem, um pouquinho depois veio a Black Friday, né, que aconteceu ali no dia 28 de novembro. Eu fiz uma outra compra no AliExpress também. Na verdade, fiz várias compras, mas eu vou mostrar só um rastreio aí pra vocês que meio que resume tudo. Essa compra aí chegou lá em Valinhos no dia 28 de novembro. Eu comprei no período de Black Friday, só que um pouquinho antes ali, quando começaram os cupons mais interessantes. Porém, diferente desse último pacote que eu falei, a situação aqui ficou um pouquinho estranha. Aqui eu já comecei a reparar que tinha alguma coisa errada. Vocês conseguem ver ali que o pacote dá, no dia 28 de novembro, uma atualização de Valinhos em São Paulo para Belo Horizonte? Até aí estaria tudo certo, só que no dia 1º de dezembro, ele mostra que saiu de Curitiba para Belo Horizonte. E tipo assim, cara, qual que é o sentido disso?
Como que um pacote sai de Valinhos para BH e depois ele atualiza como de Curitiba para BH? Por que esse pacote estava em Valinhos e do nada ele apareceu lá em Curitiba e o Correios não colocou qualquer informação de objeto em correção de rota, perdido no fluxo postal ou qualquer situação assim? Porque já aconteceu comigo, eu já comprei produtos até aqui no Brasil mesmo que tinham que vir de São Paulo para Minas, só que o pacote ficou tipo 2 semanas sem atualizar e do nada apareceu que estava lá no centro de distribuição de Salvador. Aí uns dias depois deu em correção de rota, levou mais uma semana, foi de Salvador para Belo Horizonte e aí sim saiu de BH aqui para Montes Claros e eu recebi o pacote. Então, tipo assim, isso pode acontecer, mas não foi o caso aqui. A encomenda foi de Curitiba para BH no dia 1º, 4 dias depois ela chegou em Belo Horizonte, mostrou que estava em trânsito para Montes Claros. Mais uma vez, 3 dias depois, chegou aqui na minha cidade e saiu para entrega. E aqui aconteceu mais uma parada doida, mas já é problema ali dos Correios. Eles disseram que saiu para entrega às 8 e pouca da manhã e 9h30 deu que o carteiro não foi atendido, sendo que nesse dia eu estava em casa o dia inteiro. Eu olhei na câmera que eu tenho aqui no meu poste para ver se tinha chegado algum carteiro e eu não vi, sei lá, por algum motivo, mas o carteiro não tentou entregar. Quando foi 2 da tarde, eles realizaram uma nova tentativa de entrega. Só que assim, se você já comprou qualquer coisa que foi enviada pelo correio e passou por essa situação onde o carteiro vai na sua casa e não tem ninguém, você sabe que eles não voltam no mesmo dia. Eu pelo menos nunca vi acontecer. Geralmente quando eles falam que vão realizar uma nova tentativa, essa tentativa é no dia seguinte. Eu nunca vi o Correios ir 2 vezes na casa de alguém no mesmo dia, a não ser que sejam entregadores diferentes. O que não é o caso aqui, porque eu olhei na minha câmera e vi que o carteiro, no caso o entregador, no carrinho dos Correios, só veio aqui em casa uma única vez. Também temos esse outro caso aqui muito curioso. Mais uma vez, foi uma compra feita ali depois do 11/11, entre esse período e a Black Friday. O objeto foi postado na China lá no dia 17. Aí as informações foram enviadas para análise, apareceu em Valinhos no dia 23. E novamente temos um problema logístico, porque essa encomenda mostra que saiu de Valinhos para Contagem aqui em Minas Gerais. Isso daqui é normal. O que não é normal é a gente receber uma nova atualização de rastreio dizendo que a encomenda estava em Cajamar, São Paulo. Para quem não sabe, Cajamar é um outro município de São Paulo, tá? Que fica ali mais ou menos do lado de Campinas, tá? Digamos que entre Campinas e São Paulo. Geralmente tudo sai de Campinas e vai para Belo Horizonte, um caminho direto ali pela rodovia Fernão Dias, coisa que dessa vez não aconteceu, já que o pacote apareceu em Cajamar e ao invés de chegar em Contagem, ele chegou diretamente em BH, em algum centro de distribuição em Belo Horizonte mesmo. 2 dias depois atualizou em trânsito de Belo Horizonte aqui para Montes Claros, no dia seguinte saiu para entrega, isso aqui normal. Só que vocês estão vendo que, mais uma vez, o rastreio tá muito estranho, né? Por que Cajamar, de repente, entrou na jogada se geralmente as minhas encomendas não passam por Cajamar e, tecnicamente, não faz sentido você levar de Valinhos para Cajamar, descer um pouquinho aqui, para depois subir lá para Belo Horizonte, né? Mais recentemente, eu fiz essa outra compra aqui já em dezembro, né? Onde aconteceu um negócio meio doido no rastreio, porque as informações foram enviadas para análise em Valinhos, a análise foi concluída em Valinhos no dia 8 e no mesmo dia 8 deu que o objeto foi postado lá na China. Então, tipo assim, qual o sentido disso? Algo de errado não está certo, né? Os Correios confundiram alguma coisa, a ordem ali da informação, enfim. Isso aqui eu vou considerar só um bug, não é nada demais. A questão é que esse pacote novamente apareceu em Valinhos no dia 11 de dezembro, saiu de lá no mesmo dia e dessa vez ele não foi diretamente para Belo Horizonte. Ele foi mais uma vez para Curitiba e depois ele foi de Curitiba para BH. Isso aconteceu no dia 14 de dezembro e até então eu não tive atualizações dessa encomenda que tem previsão de entrega para o dia 22 de dezembro. Mais uma vez, qual o sentido da encomenda aí de Valinhos para Curitiba? Não sei por que isso está acontecendo, mas daqui a pouco a gente vai entender e talvez a gente saiba o porquê disso. Esse outro pacote aqui é de uma compra que eu fiz um pouquinho depois, ali no início de dezembro também. A encomenda chegou em Valinhos mais uma vez no dia 11, junto com essa última que eu mostrei, e desde o dia 11 que a atualização de rastreio é que essa encomenda saiu de Valinhos para Curitiba. Só que já se passaram 6 dias e eu não recebi qualquer atualização do status de rastreamento, diferente da outra que chegou lá em Curitiba e foi para BH. Essa aqui eu não sei por que ela tá assim, ela tá lá parada, e eu sei que tem um monte de gente na mesma situação, às vezes compras mais antigas do que a minha, que estão só dizendo que tá em trânsito de Valinhos para Curitiba. Para fechar, a gente
tem essa encomenda aqui, que eu acho que vai encerrar, entre aspas, o mistério, vai permitir que a gente entenda qual é o problema logístico que está acontecendo agora nos Correios. Ela é de uma compra mais recente, uma das últimas compras que eu fiz